Olá, sejam bem-vindos a mais um Desporto às 9. Hoje temos connosco o Fernando Fernandes, treinador da equipa feminina do ABC de Braga e também da seleção feminina de Cabo Verde. Fernando, uma revisita aqui ao atleta e também para falarmos desta época 24-25 que acabas no quarto lugar. Tens umas meias finais da Taça de Portugal e começando só aqui no ambiente ABC, numa primeira fase em que penso eu empatas com o Madeira Sado e ganhas ao São Pedro do Sul. Depois uma segunda fase que era um bocado de pena que não conseguiste nenhuma vitória, mas este quarto lugar deixa-te obviamente orgulhoso. Lá está, tendo as armas, também estávamos aqui a falar em off, as armas que tens disponíveis aqui no ABC, não é? Olha, Luís, é um gosto, antes de mais agradecer-te de estar aqui novamente. Tinha dito que mais e melhor e que depois vinhamos cá. Exatamente. e espero que seja um pronúncio até para uma próxima entrevista. Sim, como disseste bem, tivemos uma primeira fase. Nós íamos com as expectativas elevadas. Internamente tínhamos posto o quarto lugar e tínhamos posto uma Final Four da Taça como objetivo. Internamente. Sim. Foi uma das propostas que nós fizemos ao plantel. E a dado momento tudo parecia até correr bem, porque nós começámos até com um empate em casa com Madeira nos últimos segundos e começámos a perceber que realmente alguma coisa seria diferente esta época, porque até agora nunca tínhamos tido dois pontos com Madeira, porque quando vale a derrota. Sim. E foi sempre um objetivo que nós tínhamos, aproximarmos das equipas de topo. Pronto, nesse caso, começámos bem então o campeonato, mas depois, mais ou menos ali a meio, após pausa para compromisso de seleção e do europeu e da seleção portuguesa, o campeonato está parado um mês, começou a nossa vaga de lesões. E foi o nosso cabo das tormentas, porque a dado momento tínhamos 6, 7 jogadoras lesionadas, todas de nível altíssimo, inclusive, por exemplo, a melhor marcadora da competição. E revimos-nos num filme do qual não queríamos ser protagonistas, não é? E tivemos que, não digo reconfigurar, mas tivemos que nos sentar, eu e o meu treinador adjunto, e perceber claramente qual seria o caminho, até porque o plantel estava a sentir muito. O plantel, depois de uma longa pausa, começou a olhar e começaram a ver as colegas todas que até jogavam muitos minutos, estavam de fora, começam-te a fazer perguntas, começam a olhar para ti e tu não podes exigir o mesmo delas, não tendo as pedras todas, quando digo exigir, de objetivos. Exato. Agora, nós estávamos numa posição que era um ponto sem retorno. Ou continuamos, estamos bem posicionados e podemos lutar pelo quarto lugar, ou então vamos nos fazer de coitadinhos e seja o que Deus quiser. Não, pelo contrário, o que nós fizemos, batalhámos bastante, eu e o Salgado, aprimorámos uma estratégia nova. Quem não tem cão caça com gato. Exatamente. Nós sabíamos que temos um grupo muito forte a nível de espírito de sacrifício, resiliência, são umas lutadoras, uma união muito grande, o que fez com que nos permitiu abordar o jogo de outra forma. Então mudámos o nosso sistema defensivo. Muito arrojado, estamos a falar de uma defesa 3-3, muitas vezes individual, em que começa a dar os seus frutos e a equipa começa a acreditar cada vez mais. Até te posso confidenciar que há um jogo do Campeonato Nacional Universitário, que a maior parte das jogadoras também são do ABC, e este ano acho que nunca levei tantas jogadoras do outro clube como este ano, fruto também das lesões, e foi bom porque também vivenciaram, experienciaram uma prova como aquelas e uma competição como aquelas. Nós estávamos a perder com a Faculdade do Porto por 4 ao intervalo. E as pessoas diziam, como é que é possível? E nós sabíamos internamente que não estávamos no nosso máximo. E para te dar este exemplo, eu cheguei ao intervalo a rir-me, e isto é verídico, e disse-lhes, e elas nunca me viram assim nesse formato, a rir-me, a levar 4 ao intervalo, como se fosse dizer, mas não é normal, não é? Nunca me viram. Eu disse, olha, meteram-se sem problemas, porque vocês querem é jogar com a defesa individual. E elas, pronto, o ambiente ali começou logo, pois claro, demos os nossos conteúdos técnico-táticos, neste caso, e a verdade é que aos 10 minutos da segunda parte já tínhamos virado o jogo. Portanto, aquilo começou, para ter este exemplo, que aquilo foi uma crença, foi crescendo. Na segunda fase, entretanto, ganhámos ao São Pedro do Sul em casa, que foi o jogo decisivo. Nós tínhamos que ganhar. Nós estávamos atrás do Almeida Garrett, sabíamos que tínhamos uma vantagem em relação aos outros, que nós tínhamos os jogos quase todos em casa, os mais difíceis, com adversários diretos. O único jogo fora era o do Almeida Garrett. E nós sabíamos que são 2 jogos fundamentais, era ir ganhar ao Almeida Garrett
por uma diferença de mais que um golo, porque o Almeida tinha-nos ganho aqui em casa. Ganhámos por 4-5, salvo erro. Foi um jogo muito bom da nossa parte. E depois temos que ganhar ao São Pedro Sul, que o São Pedro Sul tem um orçamento sempre muito acima da média. Claramente a terceira equipa, sim, se não for a segunda, eu não sei, mas sim, muitas vezes, sim. Não é? Claramente com um orçamento acima da média. Jogadoras mais velhas, experientes de outros campeonatos. E lá está, mas com a tal defesa arrojada, nós conseguimos mais uma vez ganhar no fim, ganhar por um. Portanto, procurámos muita sorte este ano. Também é outro aspecto que as pessoas me diziam, foi sorte. A coisa que eu mais gosto, não é, de ouvir é foi sorte. E eu digo que a sorte dá muito trabalho. Isto não é para vender, claro. Isto é mesmo verdade, a sorte dá muito trabalho. É sorte ter 6 ou 7 jogadores lesionadas. É sorte teres um plantel que tens 10 reforços no início da época e não pudeste quase em nenhum jogo, excetuando no início, usar como tu pretendesses os 10 reforços. Exato. Porque a dado momento já não tinhas 10. A dado momento eu tive que ir à formação e embora eu fiz ir buscar 2, 3 atletas para treinar connosco. Obviamente o nível de oposição, competitividade, intensidade dos treinos não é o mesmo. Exatamente. Foi bom para as miúdas crescerem, foi bom para a formação também perceber que a dado momento tem que vir cá acima ajudar. E por aí, Luís, só rematando na parte da fase final, sim, poderíamos ter feito uma vitória em casa com Madeira, fugiu-nos nos 7 metros. Com o São Pedro Sul foi um jogo pobre de espetáculo, também já foi um jogo assente sobre um déficit físico muito grande. Também podíamos ter ganho em casa. Eram as 2 grandes oportunidades que tínhamos. Mas como eu dizia, prefiro estar a perder no grupo A do que estar a ganhar no grupo B. Claro, exatamente. Embora não goste de perder, sabendo das limitações, o nosso campeonato acaba por ser realizado no momento em que atinges o grupo A, atinges de forma ineta as competições europeias, garantes a manutenção. Exatamente. E consegues projetar já se calhar dá mais minutos a quem não os tinha, para projetar já uma próxima temporada. E uma próxima temporada, como disseste, que vai exigir outra coisa também com as competições europeias, e lá está, e agora a bitola está aí. É sempre, por vezes é sempre mais difícil manter do que chegar lá, mas propuseste a esse objetivo, já falaste internamente, chegaste, já confessaste com a inovação também tática e técnica, não é? Também as frutura circunstâncias do contexto. Sim. Mas lá está, parece sempre que, e já falamos aqui de orçamentos, e em off estávamos a falar, e já vamos falar dessa equipa que tem dominado o handball nacional, que há sempre alguma falta de profundidade nestas equipas, não é? 5, 6 lesões deixam quase que desanimado e tens que virar um treinador diferente, não é? Certo. Este ano foi um bocadinho isso, foi uma constante adaptação sobre readaptação e adaptação. Muito bem, concordo em tudo o que disseste. Quando tu tens soluções para todo lado e tens um banco tão competitivo, ou melhor, não digo melhor, mas porque depois são opções, mas que te dá todas as garantias em que, quando entram, o nível competitivo mantém-se. E atenção, a nossa equipa este ano foi preparada nesse aspecto e tínhamos isso. Eu disse muitas vezes à nossa equipa que a coisa que eu mais quero é, quando troco alguma jogadora, ou por desgaste físico, ou por opção tática, ou o que seja, que o nível competitivo se mantenha. Exato. E se isso acontecer, estamos mais perto de sucesso. E este ano, fruto das lesões, foi difícil, como é óbvio. Quem tem mais profundidade no plantel, como é o caso do Benfica, claro, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Exatamente. E o Benfica tem dominado, este ano perde só a Supertaça para a Madeira SAD. Madeira SAD também é outro clube que investe bastante, e lá está, por isso é que eu também toquei no empate com a Madeira SAD e a vitória ao São Pedro do Sul, porque há que dar a noção às pessoas que são clubes muito mais fortes neste momento do que é o ABC no feminino. Fruto também do orçamento. Do orçamento, claro. E como é que... E também atinges o objetivo da Final Four, de meias finais da Taça de Portugal, e depois há ali eu sei que não podes especificar muito, mas há ali perdes em casa com Madeira SAD, ainda por alguns golos, sim. 6 ou 7, penso eu. E depois há uma falta de comparência. Como é que se justifica isto no nível do handball nacional feminino, que é o máximo, não é? Para a divisão e a Taça de Portugal? Olha, Luís, conforme tinha dito em off, é um assunto que não me diz-me respeito, mas não serei eu nunca a abordar em público, terá que ser a direção do ABC ou outras instâncias. O que eu te posso garantir é que é um dia triste para o handball nacional. Não podemos competir.
independentemente se tínhamos perdido por 8 e a maior parte das pessoas disseram era impossível ganhar, eu já vi tudo, impossível não é. E vou só recapitular que nós estivemos a perder em casa por 8 com o campeão nacional ao intervalo e fomos empatar o jogo, há uns anos atrás com o Benfica. E o Benfica foi o único empate que teve nessa temporada. Portanto, podem-me dizer e contar o que quiserem, mas enquanto não soar a buzina, e eu este ano, felizmente, nós este ano, felizmente, tem a sua história, nós este ano, felizmente, por um se ganha, por um se perde. Este ano, o ano passado, perdemos, por exemplo, o acesso à final, às competições europeias por 1 ponto. Ficámos atrás por 1 ponto. Este ano, felizmente, foi mais os pontos que conquistamos por 1 do que os que perdemos. Mas nós temos a noção que anda no desporto é assim, por 1 se ganha, por 1 se perde. E o que eu te posso dizer é que foi um dia triste para todos nós e para o handball em geral. Ou seja, só para dar algum contexto do que foi noticiado, não se chegou a acordo quanto a uma data para a realização da segunda mão na Madeira e a data foi marcada e o ABC não compareceu e então foi dada a falta de comparência. Exato, foi isso mesmo. Não podendo adiantar muito mais. Exatamente. E agora eu também queria que... Mas devo dizer, desculpa só tocar no assunto, foi um objetivo que conseguimos, mais um. Exatamente. Infelizmente este ano, eu até brincava com o plantel, dizia, malta, este ano que não é Final Four nós vamos, porque havia sempre aí qualquer coisa que eu dizia que eu nunca fui a uma Final Four da Taça de Portugal. E até brincava com eles e dizia, um dia que a gente vá ganhar. E este ano fomos, mas não era Final Four. Não era Final Four. E foi preciso acabar com o formato da competição para podermos lá estar. Foi engraçado, mas foi um orgulho imenso ter atingido mais um marco. Sim. E dizem-me assim, foi a cereja no topo do bolo? Não, a cereja era claramente atingir a final ou até ganhá-la. Exato. Sabemos que, claro, que ia ser uma luta quase desigual, mas estar lá era o que nós queríamos. Mas foi um marco histórico que nos deixou bastante orgulhosos, claro. E achas que não ter havido Final Four também contribuiu para a situação que falamos anteriormente? Sem dúvida, porque repara... Final Four está marcada num sítio e são ali apenas 3 jogos. Não é? É isso, e não envolve os custos que envolve uma viagem à Madeira, apesar do desgaste físico depois ser maior porque jogas uma meia-final e se passas tens a final a seguir, mas nós estamos habituados porque por norma o CS Madeira também teve muitos anos na primeira divisão. Quando nós vamos à Madeira, jogamos o primeiro jogo no sábado, o segundo jogo no domingo. Exatamente. No Covid jogávamos muitas vezes jornada dupla, sábado e domingo, feriado, exatamente. Sábado, já aconteceu muitas vezes, 25 de Abril a uma sexta e 26 tem jogo. Exato. Perfeitamente normal. Estamos habituados a isso. E, portanto, não há volta. Talvez uma sugestão é que a Federação continue, devolva a Final Four à Taça de Portugal. E o que eu te posso dizer é que nós também temos falado com pessoas que estão ligadas à modalidade, todos gostam do formato, porque é apelativo, enche os pavilhões, cria-se uma dinâmica diferente. Aquilo que eu soube é que muitas vezes não há os apoios necessários para a realização de uma Final Four. Que não é fácil, uma Final Four numa cidade é preciso haver algum tipo de apoio. E mesmo a Federação, que este ano esteve envolvida com as seleções em todos os campeonatos que houveram, fica dispendioso. Exatamente. E nós compreendemos. Agora, pronto, não somos muito de acordo com o formato, não gostamos do formato, temos dito isso, gostamos muito mais de que seja o Final Four, que seja a festa, mesmo para as miúdas se sentirem diferentes, profissionais. Exatamente. Porque estamos habituados ao amadorismo, somos amadores e de um momento para o outro tens ali o mediatismo todo envolvente à competição. O mini estágio. Tudo o que seja, a concentração em hotel, porque nós nunca fazemos isso, à exceção da Madeira e do Algarve, são sítios onde temos que... A Madeira agora este ano não, porque até íamos e vínhamos no mesmo dia. Mas o Algarve, felizmente, a nossa direção tem-nos dado sempre condições para ficar lá a dormir, porque é uma viagem super desgastante, como sabes, feita de autocarro. Acho que sim, que era o culminar de uma época em que as miúdas poderiam sentir o que é ser profissionais naquele momento. E em relação ao modelo competitivo do campeonato, achas que este modelo veio para ficar e que potencia maior competitividade? Olha, Luís, é uma pergunta bem feita e agradeço-te. Eu posso dar a minha opinião, posso ser mal interpretado, cada uma tem a sua. Eu não gosto do modelo competitivo. Já o disse, já estou farto de dizer francamente, compreendo as razões pelo qual não se aborda. Eu sou defensor de um play-off. Quase todas as modalidades temos visto play-offs. Ainda agora no hockey patins, ainda agora no futsal. E o que é que nós vemos? O voleibol do Braga, que foi uma final. O que é que nós vemos? Pavilhões completamente cheios. Sim. Pavilhões completamente... Ok, temos que estar lá, mas a verdade é os pavilhões enchem, é apelativo, as pessoas gostam. E a única forma de nós podermos ter sorte. Sim. Porque eu digo nós, a ABC é um clube pelo qual ainda não luta com as mesmas
como é que se diz? Armas, com as mesmas armas, é mesmo isso, com as mesmas armas que os outros, infelizmente, e acho que a única maneira de podermos surpreender seria ser num play-off. O ABC foi campeão nacional a última vez, os masculinos em play-off. E eu sou um defensor nato do play-off. Inclusive eu sei, porque falo com os meus colegas treinadores, são defensores também do play-off. Sim. A razão por que não fazem também conheço, não sou eu que vou falar sobre isso, mas há variadíssimas razões. Parte desde logo pelos custos acrescidos que teriam clubes que tenham que jogar, por exemplo, às ilhas, porque as viagens têm que ser marcadas quase um dia para o outro. E temos aqui um problema. Mas acho que temos de estar a volta ao assunto, porque faria todo sentido ter o handball como mais uma modalidade com play-off, porque eu acho que, tanto no masculino como no feminino, a minha opinião vale o que vale, atenção. Sim, no masculino... Este último formato, para mim, de 10 equipas, como tens dito, torna o campeonato muito mais competitivo, como é óbvio. E Luís, se fores ver os nossos resultados, por 1, por 2, por 5, há uma exceção ou outra, para perder ou a ganhar, mas os jogos são todos taco a taco, em definição até ao fim. Claro, o Benfica foi campeão logo, mal começou a segunda fase, sagrou-se logo campeão, porque vinha com os pontos muito grandes, e lá está. Eu gostava mais quando, se é neste modelo, fase regular, fase final, fase de promoção, fase campeão, gosto mais que seja com 6 equipas, porque coloca ali o lugar europeu em disputa, porque este ano ficámos no grupo A porque claramente tínhamos o nosso objetivo conquistado. Os dois, que era a manutenção e a Europa. Para o ano, por exemplo, se ficarmos 6 primeiro, temos um dos objetivos conquistados, que seria a manutenção. Foi o que aconteceu há 2 anos. E depois teríamos que lutar para a Europa. Acaba por atrair mais competitividade, digo eu. Olha, hoje mesmo haverá a reunião da direção da federação com os clubes, penso, também para ouvir essas propostas, e do lado do ABC será isso que provavelmente que irão ouvir. Sim, compreendo. Também já falei aqui com companheiros teus, até com o Filipe do masculino e com o Gabriel, que também subiu à primeira divisão, certo. Que também preferiam o play-off, porque lá está, a emoção de um play-off é diferente, e tem-se visto este ano, por exemplo, a meia-final da Hockey Patins foi espetacular, as duas. Final de voleibol feminino, foi incrível. Exatamente. O Benfica a ser eliminado no futsal feminino, que era uma coisa impensável. Exatamente. Só assim é que poderia acontecer. Lá está. Eu acho que é melhor para os outsiders, acaba por dar mais ânimo e mais imprevisibilidade ao desfecho final. Exatamente. Sim, também deixamos para quem decide que toma essas decisões, se bem que era o que eu tinha a dizer, que no masculino talvez se compreenda, porque são 8 jogos garantidos entre as melhores equipas normalmente, não é? E talvez, não sei se direitos televisivos entram aí ou não, mas compreende-se isso, mas um play-off, como tu dizes, ia dar a mesma emoção, e os pavilhões muito mais cheios. É mais atrativo. A indecisão, se é decidido a 3, ficam 1, o último jogo vai ser uma loucura, como tem sido. E mesmo um jogo de handball, que tudo pode acontecer, há sempre aquele impacto do espetáculo próprio. Cada jogo é um jogo, cada um tem a sua história, como tu vês. E eu quero dizer, às vezes pode-se perder um jogo por 10 e ganhar o jogo seguinte. Sim, exatamente. E pronto, acaba por ser mais interessante, porque se perdes um por 10 e ganhas o outro por 5, em fase regular, o confronto direto está do outro lado logo. Exatamente. Portanto, aqui a margem é diminuta. Fernando, vamos então passar um pouco para a seleção de Cabo Verde, que já estás há 2, 3 anos? Sim, vai fazer a terceira época. Tudo a correr bem, a seleção vai evoluindo sob o teu comando, e tiveste este ano a tua estreia, pensou num campeonato continental? Não, foi a segunda. Já tínhamos estado na CAN no Senegal, este ano foi no Congo. Sim. E consegues 2 vitórias, uma na fase de grupos e depois outra na luta pelo 10º lugar, não é? Sim. E ficas no top 10, no 10º lugar. Ficámos no 11º, salvo erro, 11º. Foi, como já te disse da outra vez, neste momento até estou numa indefinição, porque houve eleições na Federação e estou à espera de ser contactado ou para ficar ou para não ficar. Portanto, estou nesta indefinição. De qualquer das formas, sobre a CAN, este ano foi na República Democrática do Congo, foi mais uma experiência riquíssima, tanto a nível pessoal como profissional. Ficou um amargo de boca, Luís, porque nós este ano
conseguimos pôr a seleção a lutar com seleções muito mais fortes. Conseguimos... Sim, eu vi que foi tac a tac com Egito e Argélia também. Com o Congo. A Argélia, sim, foi o primeiro jogo. E com o Congo Brazzaville. Estamos a falar do Congo, que foi uma seleção que teve no último Mundial. Não este, o outro. E a 4 minutos a fim, já não te consigo precisar assim de cor, mas estávamos empatados. E o treinador adversário a pedir desconto de tempo. Acabámos por perder, cometemos umas falhas técnicas em lances que não podes cometer, mas nós não conseguimos controlar isso. São ambientes adversos e os atletas normalmente estão numa fase muito desgastante já do jogo e é mais propício o erro acontecer. Sim. Estamos a falar de atletas novas, atletas que estão a competir há pouco tempo em contextos bons, nomeadamente em Portugal, que já estão na primeira divisão algumas, mas estou extremamente orgulhoso do trabalho que foi feito. Houve uma evolução notória, pusemos o povo a acreditar que seria possível. Tínhamos jornalistas que não, por exemplo, no último jogo, houve um jogo que fizemos, já não me lembro qual, não tinha nenhum jornalista na sala, porque já não era apelativo, foi na taça do presidente. Mas tivemos jornalistas nos jogos de grupo a reconhecerem, a falarem connosco, a questionarem. Nós fomos para a CAN com 5 dias de preparação, em 2 anos. Eu acho que é um milagre quase aquilo que a gente conseguiu fazer. Nós tivemos 5 dias, 6 dias em Rio Maior, a estagiar, juntámos lá a equipa toda e fizemos 10 treinos, manhã e tarde. Depois fomos para a CAN e pronto, fizemos um treino de adaptação. Depois foi só competir, vídeo, recuperação. E conseguimos, como te disse, debater-nos com boas seleções africanas com tradição. Inclusive tivemos um vice-presidente da CAB a vir-nos dar os parabéns ao balneário e a dar-nos força para continuar. Os outros treinadores, como o selecionador de Angola, dão-nos parabéns. Portanto, isso é tudo um reconhecimento de quem percebe de handball, acaba por ser bom. Vale o que vale, não ganhamos nada, é certo? Sim. Por isso é que eu digo que fica aqui um amargo de boca, porque se o jogo com a Argélia, por exemplo, fosse no fim e não no início, não fosse o primeiro, exato, se calhar tínhamos ganho, se calhar tínhamos passado aos quartos, que era um marco histórico. O jogo com a Guiné, que perdemos a Taça Presidente da República para igualar o que tinha sido feito nos Camarões, já foi um jogo com contexto muito difícil. Tivemos atletas com problemas intestinais 24 horas antes do jogo, lesões, por cima de lesões, muitos minutos, muitos jogos, e acabou por condicionar. Nós ao intervalo já estávamos a perder por 7 ou 8, o jogo já estava completamente partido e pronto, como te digo, fica a experiência. Sim. Fica o reconhecimento de quem percebe de handball e anda lá no meio, vale o que vale, mas acaba por nos ajudar um bocadinho a levantar a moral e fica acima de tudo o sentimento de, com as armas que nós tínhamos e com aquilo com que nos deixaram fazer, nós demos tudo o que tínhamos para... E acho que fizemos uma campanha até boa, dentro das limitações, em que prestigiamos também o handball cabo-verdiano. E achas que, tu tocaste aí nesse ponto, que muitas já jogam aqui na primeira divisão, e achas que estes teus 3 anos também têm ajudado a isso, a importar esse talento cabo-verdiano para Portugal e fazer com que evolua também dentro do handball europeu e no handball nacional? Sim, tenho. Por exemplo, tive colegas treinadores que me perguntam e pedem-me opiniões sobre determinados atletas. 2 estão, por exemplo, no Giliano, já estão há 3 anos, estão a evoluir. Outras estão na segunda divisão, outras já estavam cá em Portugal na segunda divisão, nos clubes de Lisboa. Como sabes, há uma raiz muito forte cabo-verdiana, é mais fácil. Temos atletas este ano na Juvelis também, que acabou de subir até à primeira divisão. Portanto, são todas, nós o que queremos foi aquilo que dissemos, porque o nível competitivo, infelizmente, em Cabo Verde ainda não é o melhor. Porque, como tu sabes, são 10 ilhas, é difícil pôr a competir com um orçamento tão baixo, ilha a ilha. Então o que eles fazem é jogam lá nas ilhas com as mesmas equipas não sei quantas vezes, muitas, e depois fazem uma Final 8 ou uma Final 6 um fim de semana e decide-se o campeão. Já tentámos ver soluções, mas bate tudo no mesmo, que é dinheiro para poder transitar de ilha para ilha, porque a viagem de barco, além de ser muito difícil, estamos a falar do Oceano Atlântico, não é o Mediterrâneo, não é? As ondas, não é fácil fazer uma viagem de barco antes de competições e demora uma noite, um dia, depende dos sítios. É difícil, tinha que ser mesmo de avião, e de avião fica caro. Portanto, enquanto não se encontrar aqui um contexto competitivo só tem uma solução, que é a exportação. Saírem, como fizeram os masculinos, que neste momento são uma potência em África e é uma das referências, por exemplo.
Fernando, também para darmos aqui a notícia e para te dar os parabéns, estamos a falar com o treinador do ano do ABC, distinguido na gala do clube. Como é que isso te faz sentir? Já falaste aqui no orgulho e nos objetivos que atingiste internamente e agora foste reconhecido pelo teu clube. É uma notícia fresquinha, não é? Olha, é um orgulho imenso, é uma honra. É algo que já almejava há muitos anos. Já estou no clube há muitos anos como jogador, como treinador, 20 anos, cerca de 20 anos. Como treinador da equipa sénior feminina há 8. Infelizmente a gala deixou-se de fazer. Poderia haver um ano ou outro que pudesse também conquistar. O ano passado estive nomeado, foi muito bem entregue ao Filipe Magalhães, fez um trabalho fabuloso. Este ano, ontem a gala, ontem até brincámos, dissemos, puseste a fasquia alta, que agora vamos ter que andar aqui taco a taco para voltarmos a ser galardoados. Mas como te disse, é uma honra, é um orgulho. Estamos a falar de um clube com 91 anos, um clube com uma história ímpar em Portugal e na cidade de Braga, reconhecido nacional e internacionalmente, em que tu olhas para o cardápio de treinadores que compõem o ABC e quase que chegava uma mão, mas 2 mãos chegam perfeitamente para contar o número de treinadores que o ABC teve na sua história. E não sei que clube poderá dizer o mesmo com esta antiguidade. Exatamente. E seres reconhecido pela família academista, que são quem vota, desde já quero expressar o meu agradecimento, tal como fiz ontem, enche-me de orgulho. Mas, por outro lado, Luís, dá-me mais responsabilidade, não é? Porque a gente é tudo muito bonito, a treinador do ano, batem-te nas costas, mas já esperam mais. E um clube como o ABC, no ano seguinte, quer mais. Os sócios querem mais e o passado é muito bonito, fica lá atrás e temos que pensar e projetar o futuro e acresce mais responsabilidade. Agora, confesso que é uma responsabilidade boa. E tens a responsabilidade das competições europeias. Já tens a certeza que se o ABC vai... Sim, claramente. Mas é difícil. Aliás, agradecer à direção, faz todos os esforços, fez todos os esforços este ano para que tudo fosse possível. Começou desde logo por uma patrocinar o plantel com 10 reforços. Exatamente. Não é qualquer equipa que consegue buscar 10 elementos e faz toda a diferença na qualidade de treino, no próprio jogo. E eu digo a brincar à minha direção que vocês investiram em 10 reforços, só atingimos as competições europeias. Se investissem em 20, se calhar éramos campeões nacionais. Isto a brincar, como é óbvio. E eu peço sempre mais, eu sou muito chato, estou sempre... e os meus 2 vice-presidentes que nos acompanham mais, o Filipe Ramos e o António Basto, estão sempre connosco e pá, eu sou muito chato. Na outra dia tivemos uma reunião, saímos do sala à 1h30 da manhã. E entramos às 9h30, depois chegámos a casa e as mulheres cobram-nos porque é muito tempo de ausência. Mas as pessoas não têm noção, porque é aqui, é nestes momentos que se começa a construir algo e o caminho é feito. É este trabalho de background que ninguém não é que ninguém sabe, muita gente sabe, agora não tem a noção de quanto tempo isto gasta. Exatamente. As pessoas dizem-me, parabéns, boas férias. Eu depois, se soubesse, não há férias, eu este ano nem vou ter férias, é sempre a andar, porque quero, porque gosto e porque não estou nada preocupado em não ter férias. Eu quero é fazer as coisas bem e, como te disse, a responsabilidade é maior. Temos umas competições europeias para preparar. Sim, a direção já nos confirmou, e é público, pôs no jornal que vamos às competições europeias. Inclusive, tinha-se dito que quer fossem masculinos ou femininos, íamos. Se fossem os 2, íamos. Portanto, é óbvio, estamos à espera do sorteio. A direção quer que saia aqui uma equipa de perto e eu gostava de ir a uma equipa de longe. Gostava, não é de longe, mas gostava de experimentar outros campeonatos, equipas de outros campeonatos, outras culturas, outros contextos, porque lá fora há países, não digo Dinamarca, que Dinamarca é um excelente, mas Alemanha, Dinamarca, a própria Turquia. Tem sempre pavilhões muito bem compostos, uma atmosfera espetacular. Exatamente. E eu gostava de... felizmente na CAN tenho vivenciado isso, mas com a minha equipa, só tive um ou outro contexto, foi no Europeu Universitário, que são muitas que vão, mas como equipa, como a ABC, eu gostava de vivenciar um contexto e uma experiência única como essa. Agora, o que eu te posso dizer sobre... Estou com expectativas altas, pelo menos passar a primeira eliminatória. Quem sabe com a nossa defesa consigamos surpreender lá fora como conseguimos surpreender cá dentro e possa ser, que já acabará por não ser surpresa, porque hoje em dia tem acesso a tudo. E felizmente que é assim. Mas estou curioso, estou ansioso até para saber qual é o adversário, para começar a trabalhar também e a projetar esse jogo ou esses jogos. Pronto, também a última pergunta era mesmo sobre o futuro, já respondeste um bocadito, fica só em indecisão, mas lá está, tem a ver com as eleições na Federação de Cabo Verde, mas o futuro é
ao ABC e continuar a lutar com as armas que tens, a ver se vem pelo menos a tacinha, não é? Pronto, Luís, assim, não te vou enganar, eu estou no meu clube do coração, não é? Estou em casa, todos os anos tenho melhores condições, porque também, assim, não exijo, mas peço. Eu não gosto de estar estagnado. Quando estou estagnado, o meu maior combustível é a motivação. E se não me motivarem, quer seja com reforço, ou com contexto de qualidade de trabalho, ou com melhoria da logística, às vezes dar umas simples t-shirts de aquecimento já deixa-me ali mais contente e motivado, porque reconheço que a direção faz esforços, como tem feito. Tem havido uma evolução enorme no nosso jogo, mas também no nosso contexto. Neste momento não falta nada às miúdas, têm tudo. Que se calhar poderia faltar, quer dizer, não falta nada, há sempre uma outra coisa que falta, mas não lhes falha, a direção não lhes falha com nada, para que possam desempenhar as suas funções com qualidade. E aquilo que eu te quero dizer é, como te disse, estou a gosto no meu clube de coração. Obviamente é um objetivo, e era um objetivo pessoal que tinha, ir às competições europeias pelo ABC. Quero concretizá-lo também. Como é óbvio, não descarto, como já te disse há 2 anos, não descarto convites. Tenho tido algumas abordagens, nomeadamente de estrangeiro, mas são abordagens que muitas vezes são só abordagens, não chegam a propostas. Já chegámos a propostas, mas nada que me faça deixar, e quando eu digo deixar, família, não é? Sim. Deixar o meu clube de coração e a minha cidade de coração, porque quer queiramos, quer não, tenho aqui tudo. Por projetos que às vezes financeiramente não vão ser muito rentáveis e desportivamente também não ficam não são muito diferentes daquilo que eu tenho. Exato. Se me dissesses vais treinar uma equipa para lutar para a Liga dos Campeões, por exemplo, Exato. Um objetivo assim muito rápido, se calhar o dinheiro aí não ia valer nada. Exato. Aí é um objetivo teu e tu poderias arriscar. Obviamente temos de dar passos bem assentes na terra, nós sabemos bem aquilo que falamos, tenho feito o meu trabalho. Tenho tentado ano após ano melhorar, aquilo que eu disse, mais e melhor, e felizmente as coisas têm conseguido, temos evoluído, a fasquia cada vez está mais alta, estamos a chegar a um ponto sem retorno, porque depois não vai ser fácil andar para trás, espero bem que isso não aconteça, eu quero andar sempre para a frente e da minha parte tudo farei para elevar o nome do nosso clube e elevar o nosso modelo de jogo para outros patamares, para que possamos, como dizia bem, seria a cereja, é um objetivo que nós temos também, ganhar uma taça, seja ela qual for, dentro do panorama nacional era importante também, até para o clube, para como continuar esta evolução. Olha, Fernando, mais uma vez um prazer ter-te aqui connosco. Obrigado. Desejar-te as maiores felicidades e que tragas então lá um caneco qualquer aqui para Braga. Fica prometido, sabia que o caneco, eu digo-te, obrigado a ti também pela entrevista. Ok? Obrigado. Foi mais um Desporto às 9, já sabe, para esta entrevista e outras visite o nosso canal do YouTube, visite o nosso website atleta.pt e siga as nossas redes sociais.